Bom dia, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho da Palavra de Deus. A pergunta que não quer se calar. A pergunta, um famoso escritor chamado Will Durant, ele é escritor, autor da conceituada História da Civilização. Ele escreveu o seguinte: a maior questão de nossos dias não é o comunismo contra o individualismo, nem a Europa contra a América, nem mesmo o Ocidente contra o Oriente. É se o homem pode viver sem Deus. O homem pode viver sem Deus? Infelizmente, nós percebemos na nossa sociedade, de um modo geral, no mundo inteiro, que tem muitas pessoas que acham que viver sem Deus é ter qualidade de vida. No entanto, ele se decepciona com as suas próprias escolhas. Por quê? Porque um homem sem Deus é desesperança, né? É desespero, é loucura. E depois da loucura só resta a morte. Então o homem não pode viver sem Deus. O homem ele pode debater-se, o homem ele pode vaguear de um lado para outro, né? Mas seu verdadeiro lugar é onde é? É ao lado de Deus. Infelizmente acontece comigo, acontece com vocês também, com cada um de nós. As questões das nossas vidas, às vezes a gente pergunta por último para Deus. A gente quer fazer essas questões, ela elaborar essas questões, questionar para especialistas. De repente nós procuramos um especialista que é mais ou menos, que tem uma ideia mais ou menos parecida com a minha. Eu quero que ele endossa aquilo que eu quero ouvir. Mas as perguntas bem respondidas mesmo só se encontra na palavra de Deus. Por mais que ela venha contra aquilo que pensamos. Quando nos reunimos para o estudo da Santa Palavra de Deus, sentimos que nossa alma encontra seu verdadeiro gozo, paz e felicidade. Paz, que palavra linda, felicidade. Eu acho que para você ter felicidade, você tem que ter primeiro paz. Uma coisa em detrimento da outra. Sem a paz não tem felicidade. A felicidade ela só vem quando você tem paz. Independente se você tem dinheiro, cursos acadêmicos, independente se você tem uma casa bonita, um carro. Se você tiver paz, você tem felicidade. Tem até uma história lá de um rapaz, eu não sei bem contar essa história para você, só sei que foi um escritor, um repórter, foi visitar um guru, né, lá na região da Índia. Aí chegando na casa dele, ele percebeu que ali não tinha nada. Não tinha uma casa sem móveis, não tinha nada ali dentro. Ali ele perguntou para aquele guru, mas cadê os móveis? Né? Aí ele respondeu, mas eu devolvo a pergunta, cadê seus móveis? Aí a pessoa que estava lá, visitando o guru, falou assim, não, mas como assim, cadê meus móveis? Eu só estou de passagem. Aí ele falou assim, também, eu também. Interessante que aqui nessa terra nós só estamos de passagem. A paz que nós temos no nosso coração é muito maior do que qualquer tesouro que nós possamos encontrar. Todos somos filhos de Deus. Esse conceito que eu tenho de que eu sou filho de Deus já me traz paz. Entendeu? Todos somos filhos de Deus. Embora muitos sejam filhos desviados,
revoltados, perdidos, mas Deus ele está ali com aqueles olhos de amor olhando para mim, para você, para aquelas pessoas que estão por aí desgarradas, pessoas que estão aí revoltadas, né? Aquilo que eu falei anteriormente, o homem ele pode debater-se, vaguear-se de um lugar para outro, mas o seu verdadeiro lugar é junto ao seu Deus. Um dia essas pessoas vão entender que onde ela está não é o lugar delas. Interessante que ao longo da história humana, nós podemos perceber que é Deus que busca os seres humanos, não é os seres humanos que busca a Deus. O amor dele é tão vasto que não dá para mensurar. A mente da gente não consegue entender o amor de Deus. Ele chegou para Adão depois do pecado, né? E falou assim: Adão, onde tu estás? Deus não estava interessado na posição geográfica de Adão, mas ele queria que o próprio Adão entendesse onde ele estaria. E foi aí que Adão revelou para Deus: Senhor, eu estou muito longe do Senhor. Estou muito longe. Ali ele revelou nas suas palavras, né, que o seu estado de pecaminosidade era um estado deplorável, porque quando ele falou que estava nu, percebeu que estava nu e fugiu de Deus, ele estava falando assim: eu estou envergonhado do que eu fiz. Porém, ao Deus questioná-lo, mas quem foi que mostrou que estava nu? Por acaso comesse do fruto que eu falei para não comer? Aí ele mostrou nas suas próprias palavras que realmente o seu estado de pecaminosidade estava aquém, quer dizer, além, né, daquilo que ele mesmo sabia. Esta mulher que você me destes, ela me deu fruto e eu comi. Ele não assumiu a culpa, mas enfim, ele entendeu que estava nu, mas a culpa dele estar daquela forma não foi dele, foi da mulher que Deus deu para ele. Felizmente, é isso que acontece com os seres humanos ao longo da história. Culpar terceiros ao invés de se culpar, né, pelo que ele é. Hoje nós somos, graças às escolhas que nós fizemos no passado. Amanhã seremos, graças às escolhas que nós fazemos hoje. Por isso nós temos que fazer as escolhas certas. Porque as nossas escolhas é que determina o nosso destino. Deus ele não deu a mim e a você o livre-arbítrio. Cabe a nós exercer esse livre-arbítrio com sabedoria. Mas que sabedoria é essa? A sabedoria que só vem da palavra de Deus. Felizmente é isso. Todos somos filhos de Deus, quer dizer, felizmente, né? Isso, todos nós somos filhos de Deus. Mas, infelizmente, muitos desses filhos estão aí desviados, revoltados e perdidos. Em Lucas 15, do 3 ao 7, está falando lá da ovelha perdida. Quando Jesus esteve na terra, em certa ocasião, ele contou uma comovente história, a da ovelha perdida. A ovelha perdida, quem é a ovelha perdida? É eu, é você, é o nosso planeta. Mas houve um pastor que saiu em busca da ovelha que se perdeu. Olha só, Deus sempre correndo atrás. Nós somos perdidos nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios conceitos, nos nossos próprios sentimentos. Nós somos perdidos no sentimento dos nossos corações. Às vezes nós só escolhemos seguir, né, um caminho se o meu coração sentir que eu devo seguir, mas não é bem por aí. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, não é o meu sentimento, não. O que vale é o amor. Quando as pessoas justificam seus erros através
de relacionamentos espúrios. E Deus fala assim, não, o verdadeiro amor, ele vem de Deus, baseado na palavra de Deus, amor a Deus em primeiro lugar. Por isso que os mandamentos é dividido em duas partes, amor a Deus e amor ao próximo. É justamente isso. Quando você ama, você obedece. Amar a Deus é colocar Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo é você obedecer, é você fazer o bem para o próximo. Isso depende de toda a lei, é o que diz lá. Então, o pecado, infelizmente, ele é muito devastador. Desculpa. Aconteceu lá no Éden, essa separação lá, uma separação eterna. Quando Adão e Eva resolveu comer o fruto da ciência do bem e do mal que estava no meio do jardim, ele teria que morrer. Deus não, Deus de meia palavra, e a palavra dele não volta atrás. Quando ele falou assim, o dia que desse frutos comerdes, certamente morrerás, ele não estava estava causando medo no casal. Não, ele falou porque é verdade, porque desobediência a Deus é pecado. O fruto não tinha nada de extraordinário, mas Deus colocou algo de extraordinário no fruto, no sentido de aquele fruto não deve ser tocado, muito menos comido. Isaías 59, versículo 2, fala lá que o pecado causa divisão entre mim e Deus, entre você e Deus, entre a humanidade e Deus. E nós sabemos que os seres humanos, quando ele peca, ele trilha um caminho perigoso, escuro. Gálatas 5,19 fala que lá que as obras da carne são manifestas, das quais são prostituição, lascívia, impureza, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, glutonarias e coisas semelhantes a esta, da quais vos previno que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Ou seja, fazer tudo isso é fruto, mas o verdadeiro pecado está na nossa péssima escolha de vivermos longe de Deus. Quando nós vivemos longe de Deus, essas coisas acontecem automaticamente, em menor ou maior grau. Talvez eu não pratico tudo isso, mas longe de Deus eu vou praticar. Porém, o texto lá, ele segue, mas os frutos do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Está em Espírito, está em Deus. Então, em Isaías 59, versículo 2, fala que o pecado causa essa divisão. O pecado ele é tão devastador que separou até Deus Pai de Deus Filho. Jesus, ao clamar, Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Ele estava carregando nos seus ombros os pecados de toda a humanidade. Deus, ele teve que virar as costas para seu filho. Abacuque 1,3 está dizendo lá que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, a opressão. Salmo 22, que é uma profecia a respeito do que aconteceria com Jesus na cruz, está dizendo lá, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque está longe do meu gemido. Eu clamo de dia, tu não ouve, clamo de noite da mesma forma. Porém, no texto, em Salmos 22, versículo 3, está dizendo lá, contudo, tu és santo. O salmista entende que a santidade de Deus é tamanha, que os pecados dele ele estava sentindo, não que Deus afastou dele, mas ele estava sentindo que o pecado dele estava o afastando de um Deus tão puro e tão santo. Pois é. Em Romanos 6:23, fala que o pecado, quer dizer, afasta o homem de Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte. Porque uma vez que nós estamos afastados de Deus, Deus é vida, Deus é o doador da vida, afastados de Deus nós estamos automaticamente mortos.
Lá em Romanos 5, 23, fala que a morte passou a todos os homens, porque nós herdamos isso, corre no nosso DNA a morte, porque nós vimos de Adão. Então, diante dessa realidade, a condição do homem, a partir do momento que Adão comeu lá do fruto, que não deveria comer, a condição do homem, a partir daquele momento, foi de, desculpa, primeiro, perdido, segundo, sem solução. Infelizmente, lá a própria palavra de Deus fala lá em Jeremias 13, 23, pode um etíope mudar a cor da sua pele? Pode um leopardo mudar as suas manchas? Não, não pode. Porque mesmo que você lave o seu corpo com salitre, mesmo que você lave, a tua mácula continuará perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não há solução. Se o texto terminasse aqui, nós estávamos perdidos, mas graças a Deus, Jesus é a solução. Lucas 19, versículo 10, houve um pastor que saiu em busca da ovelha perdida. Houve um pastor que foi em busca de mim e de você. Para nós ilustrarmos isso, conta a história de um jovem que levava uma vida fácil, um jovem que levava uma vida livre, esquecido de qualquer reivindicação de que Deus pudesse ter sobre ele. Então o Espírito Santo falou ao coração daquele jovem. Ele sentiu profunda convicção do pecado. Reconhecendo sua condição de perdido, ele dirigiu-se ao seu pastor em busca de conselho espiritual. Aí o que ele falou com o seu pastor? Senhor, disse ele, sou um homem perdido. Você sabe o que o pastor respondeu para ele? Ótimo. O moço, desesperado, em angústia de alma, exclamou, mas Senhor, não me compreende? Digo-lhe que sou um homem perdido? E o Senhor responde isso, ótimo, eu estou perdido, entenda isso, eu estou perdido. Então o pastor respondeu muito bem. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que havia perdido. Nunca diga para Deus quão longe você foi. Diga para Deus que Deus tem misericórdia de você e Deus vai te buscar onde você esteja. Quando o anjo apareceu a José e anunciou que Maria estava grávida, disse, lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Lá em Mateus 1, 21 está dizendo isso. Ou seja, qual é o nome? O nome de Jesus significa o quê? O nome de Jesus significa Salvador. Agora vamos explorar um pouco a nossa capacidade de raciocínio. Imagina aí, pense no pior que você puder. Imagine as piores pessoas que já viveram. Pense nos pecados e impiedade das pessoas que estão vivendo no mundo agora. Às vezes me vem Adolf Hitler, né? Por causa dele, na Segunda Guerra Mundial, morreu mais de 200 milhões de pessoas. Só judeus morreram em torno de 6 milhões de pessoas. Eu não consigo imaginar outro nome, mas tem outros nomes também que praticaram maldade. Agora suponha os pontos negativos de sua própria vida. Pense na covardia, impureza, orgulho, injustiça, tão naturais a todos nós. Nós somos pecadores. Em maior ou menor grau, nós também somos pecadores. Se Adolf Hitler se perdeu, ele não se perdeu porque contribuiu para a matança de 200 milhões de pessoas. Ele se perdeu porque ele não
quis ouvir a voz do Espírito Santo tocando o seu coração. Até conta a história de um condenado que estava no corredor da morte. Aí essa situação desse condenado chegou até ao conhecimento do líder daquela nação. Acredito que seja um rei. Esse líder, ele estava dentro do seu coração, ele queria perdoar um criminoso desse. Aí ele pegou a ficha de todos os que estavam condenados à morte e escolheu um nome e foi visitar. Porém, ele fez diferente. O que ele fez? Ele se vestiu de padre, pegou uma Bíblia e colocou no seu... Pegou uma Bíblia, quer dizer, se apoderou de uma Bíblia, assinou um atestado de perdão e colocou dentro da Bíblia para dar para aquele condenado à morte que ia morrer. Aí chegando lá, o carcereiro abriu a cela e falou assim: eu tenho uma visita para você. Aí quando aquele condenado viu aquele padre, ele falou, e viu a Bíblia com ele na mão, ele falou assim: eu não quero saber de padre, não quero saber de Bíblia, não quero saber de ninguém, some daqui. Aí o rei, disfarçado de padre, falou assim: mas jovem, peraí, eu tenho um negócio importante aqui para você, está aqui na Bíblia, uma coisa tão importante, não quero saber de Bíblia, some daqui. Ah, tá bom, seja aqui como você quiser. Aí ele pegou e foi embora. Aí o carcereiro chegou para ele e falou assim: rapaz, que loucura você fez? Como assim que loucura? Eu tô aqui já prestes a morrer e vem esse padre com Bíblia na mão, tô fora. Quer saber de Bíblia não? Rapaz, aquilo lá não era um padre não. Aquilo lá era o rei. Ele veio para te libertar. Dentro daquela Bíblia estava o atestado de perdão. Ele ia dar para você, você ia sair daqui hoje, naquele momento. Você ia sair livre. Aí ele, o que eu fiz? Chegou o dia da execução daquele jovem. E aquele jovem, ele foi conduzido para a forca. E estava uma grande multidão lá para ver o enforcamento dele. Aí, com a corda no pescoço, deu as últimas palavras para ele. Aí ele, em especial, olhou ao seu redor e viu um monte de garotos jovens ali e falou assim: jovens, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não estou morrendo porque eu cometi o pior, que eu cometi assassinato. Eu não estou morrendo por causa dos meus crimes. Eu estou morrendo porque eu recusei ouvir, quer dizer, eu recusei o perdão do rei. Quantas pessoas estarão morrendo por causa disso? Hitler, eu não sei se ele se perdeu, mas imaginando que ele se perdeu, ele não se perdeu porque ele contribuiu para a matança de milhões de pessoas, mas porque ele recusou o perdão de Deus. Este mundo está cheio de iniquidade, infelizmente. Estaremos todos perdidos se não fosse o amor de Deus. Todos. Este ímpio, pecador e perverso mundo onde nós vivemos é amado por Deus. Ele ama a mim, ele ama também a você. Ele ama a mim e a você não porque eu sou pecador. Ele ama a você não porque você é pecador, que nós todos somos pecadores. Mas apesar de sermos pecadores, ele nos ama. Ele viu nossa condição, enviou seu filho, que se ofereceu para nos redimir. O sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício de amor.
Ele se ofereceu para vir aqui. Ele não foi sorteado entre os 3. Ele se ofereceu. Abraham Lincoln, acho que vocês devem conhecer a história dele, estava assistindo a uma apresentação num teatro quando um fanático entrou no camarote presidencial e assassinou o mais notável presidente dos Estados Unidos da América do Norte. A causa principal desse crime: Abraham Lincoln havia assinado o decreto de libertação da escravatura. Com essa lei, todos os escravos passaram a ser livres. Então o corpo do presidente americano foi levado à sua cidade natal. No percurso de trem, várias manifestações foram programadas em homenagens póstuma a ele. Num certo local, quando o trajeto foi coberto por numerosa multidão, uma mãe negra, ansiosa para que seu filho tivesse boa visão do cortejo, ergueu a criança nos ombros e falou: "Olhe bem, filhinho, olhe bem para ele, porque ele morreu por você." Lá em 1 Pedro 2, versículo 24, está dizendo assim: "Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados." Aqui está falando a história de Abraham Lincoln, ilustra um pouco o que aconteceu conosco. Jesus Cristo, todo aqueles escárnios que ele sofreu, todos, as cusparadas, a coroa de espinho, a lança sendo perfurando o seu lado, a cruz, que é o pior instrumento de tortura que já apareceu na planeta Terra, não vai aparecer um outro instrumento pior do que a cruz. Pois é. Essa cruz era para mim e para você. Quem ia morrer na cruz? Barrabás. Mas a multidão preferiu soltar Barrabás do que Jesus. Barrabás representa a mim e a você, que teria que morrer lá. Mas Jesus Cristo pegou a cruz de Barrabás. Pegou a minha cruz, pegou a tua cruz. E ele morreu por mim e morreu por você. Hoje nós temos a graça da salvação. Foi um sacrifício muito grande. Um sacrifício de amor. Quem que sacrificou mais? Jesus que morreu na cruz ou foi o Pai? O sacrifício dos dois foi supremo. Com certeza o Pai queria estar ali no lugar do Filho. Mas o Filho se ofereceu para morrer no nosso lugar. O pecado é uma realidade e altamente ofensivo a Deus. Se ele fosse algo sem consequência, não seria necessário que o Filho de Deus morresse para expiar a culpa do homem. Entenda o que significa isso, pecado. Pecado é terrível. Qual o propósito da vida, da minha vida, da sua vida? É nascer, crescer, constituir família, envelhecer e morrer? E acabou? Não. O propósito da vida é que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a pessoa que nos criou. E hoje eu dou graças a Deus por ter me colocado a essa existência. Porque hoje eu tenho a oportunidade de conhecer quem foi que me fez. Quem foi que me fez? Eu admiro a Deus muito pelo que Ele é. Admiro a Deus pelo poder que Ele tem de criar todas as coisas sem utilizar matéria-prima. Ele fala e tudo vem à existência. O universo inteiro, a Terra, o universo inteiro, todos os planetas, galáxias, enfim, se tem multiverso, eu não sei, mas se tiver, tudo foi feito assim, haja e tudo aconteceu num vácuo infinito e Deus fez tudo isso. O céu foi feito pelos anjos. Tudo isso me deixa impressionado, mas o que me deixa mais impressionado
eu ficaria apaixonado. É o amor de Deus. Este amor é maior do que o mar. É maior do que o céu. É maior do que todo o universo. Jamais alguém vai compreender esse amor tão grande que Deus tem por mim e por você. Desculpa a minha emoção. O pecado é uma realidade. Nós nascemos nesse mundo para que nós possamos ter a oportunidade de entregar a nossa vida a Deus. Depois que você dá o último suspiro, o que será da sua vida? Você acha que essa vida é tudo que você tem? O que será da tua vida? Mas a partir do momento que você dá o seu último suspiro nos braços do Senhor Jesus, aí você vai descansar nos seus braços com a esperança da vida eterna. O conceito de que Deus morreu pelos nossos pecados e de que Ele é o nosso substituto encontra-se em toda a Escritura. Há um fio vermelho traçado nas páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a cor do sangue de Cristo. Jesus morreu desde a fundação do mundo. Antes de eu pecar e você pecar, o plano da salvação já estava traçado. Com a morte de Cristo, temos, em 1 João 1,9, perdão dos nossos pecados. Em João 8,36, libertação do pecado. E em João 3,16 e Romanos 6,23, nós temos vida eterna. E em Mateus 25,34, nós temos também o direito de entrar no reino de Deus com a morte de Cristo. A salvação é sua, a eternidade é sua. Basta você querer. Esse mundo não tem nada para oferecer para você, nem para mim. Nós temos que entregar nossa vida a Cristo. Um cristão que se queixava porque tinha tanto a pedir quando orava e nada a oferecer para Deus. Então, ouviu de Cristo dizer-lhe, antes de eu falar o que Cristo diz para aquele cristão, da mesma forma, esta pergunta